Hoje nós temos o prazer de receber o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que acabou de chegar de Brumadinho. Um momento, né, Zé, que... Primeiro, Lucas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. E um momento, vendo em loco, é completamente diferente, né? Como é que você passa toda essa sensação de estar lá em loco? Olha, eu sempre faço o comentário que é como se a gente fosse num show, né? Você colocar um disco na vitrola é uma coisa e assistir o show é outra coisa. Foi uma das pautas mais difíceis que tive na minha vida. Eu estava fora do meu ambiente natural e o cenário que eu senti lá, voltando à palavra, realmente foi um cenário de guerra. Eu tive várias facilidades lá para me locomover. Eu acompanhei um grupo internacional de brigada chamada Los Topos, que eles nasceram no México, mas tem aqui no Brasil, já no Amazonas, tem já um grupo formado. E eu consegui adentrar em alguns lugares que as estradas todas estão fechadas, tem barreiras para acesso. Então eu passei durante uma semana inteira lá em Brumadinho. Teve um dia apenas que eu trabalhei menos do que eu gostaria. Até fiz no final do dia um material aí que o Zé Guilherme sempre coloca em evidência, que foi a descontaminação dos voluntários e dos bombeiros. E no último dia eu participei também de uma audiência pública que teve na Câmara Municipal de Brumadinho. E colocando uma questão aí, não só os animais, mas as pessoas também. Esses números aí que a gente chega aí a 300, 400, 500 pessoas, talvez diretamente atingidas, esse número é muito maior, porque a região ali de Brumadinho e do entorno, a área rural, ela é enorme e eles têm uma vocação muito ali das hortas, né? Então, é uma questão que agora, a curto prazo, a gente já vai começar a ver um impacto muito grande ali na parte de alimentação. A parte rural foi muito atingida. A gente tinha ali produtores de queijo, de leite. Essa área rural, a gente não tem como mesurar esses números. Então, qualquer valor que seja colocado ali na mão dessas pessoas sempre vai ser pouco. Eu acredito que sempre vai ser pouco, porque a produção rural são pessoas que estavam lá, meu bisavô estava nessa terra, e você na verdade, retirar... pequenos produtores. Sim, são pequenos produtores. Deve ser produtor familiar e tem pequeno, médio, talvez grande também. Então, é um cenário ali que a gente ainda não tem como mesurar. Nessa audiência foi colocado várias vezes. Nós temos ali também quilombolas e nós temos também uma aldeia indígena. Eu, infelizmente, não consegui ir até esses dois pontos, mas a gente tem uma coisa muito complexa ali na região. Lucas, vamos fazer os comentários em cima do material que você fez? Vamos. Então a gente podia ir vendo as imagens, você ir comentando, a Liberte, se quiser também comentar. Essa é uma imagem para mim bastante significativa, porque quando eu vi o desastre nos primeiros momentos na televisão, me marcou muito a força da lama levando parte de um trilho de trem, da ponte do trilho de trem, e eu nessa hora foi que eu decidi, eu falei, eu vou para Brumadinho e eu quero estar nesse ponto. Eu não sabia onde era, mas eu falei, eu quero fazer essa imagem aqui. Eu tinha essa imagem bem na minha cabeça. Então, é um lugar de difícil acesso. Eu andei bastante a pé. Eu cheguei no Córrego do Feijão com uma van saindo lá de Brumadinho. A Vale colocou uma van para as pessoas irem. E eu cheguei em Brumadinho, comecei a andar ali no entorno. Encontrei um outro colega fotógrafo. Ele falou, é longe. Eu peguei carona com trator, caminhão-pipa e cheguei nesse lugar. E eu tive que passar pela ponte porque ela está com tapume. Então, eu tenho um medo horrível assim, de altura, mas eu falei, caramba, eu cheguei aqui na boca do negócio, eu tenho que subverter qualquer coisa. Então, eu consegui passar
E na hora que eu estava terminando de fazer a foto, eu falei, caramba, agora eu vou sair aqui em cana, porque chegou carro de polícia, chegou defesa civil, e eu estava ali meio numa contravenção. Essa daí do Fusca num bairro chamado Tejuco, que depois eu fiquei sabendo, Tejuco em indígena é lama, lamaçal, tem uma analogia aí da palavra. E eu gostei dessa imagem porque faz uma referência, estava comentando até aqui com o Agliberto, o carro, né, ele é feito de metais e a gente está ali dentro de um processo por causa do metal, a indústria metalúrgica toda. É um carro aí que muita gente começou Aqui é uma mesma situação, né? Esse também é no bairro do Tejuco, um pouquinho mais para dentro. Tem algumas partes ainda que a gente consegue adentrar, que a lama já está solidificando. Eu falei com o Agliberto, são vários pontos. Tem pontos que estão muito perigosos, que se você começar a pisar ali na lama, até devido às chuvas que estão acontecendo ali na região, você vai afundar. É uma areia movediça, assim, no sentido de... Lucas, o pessoal deixou coisas para trás, você sentiu o abandono de carros, de muita coisa assim? Não, o abandono foi total ali. Tem gente que falou assim, sair com tudo. Teve gente que foi resgatar um animal. Eu fiquei sabendo o caso daquela advogada, ela acho que foi resgatar um animal e ela faleceu. Então, eu acho que o sentimento de todo mundo ali no momento, na hora que viu, porque existiu um barulho muito grande, o estrondo foi grande, a fumaça grande, e algumas pessoas que estavam ali na região sabiam, isso aqui foi o rompimento da barragem. Então, as pessoas saíram com o que tinha no corpo, realmente. Então, deixaram tudo, 100% ali. Viu e não pensou, eu tenho que pegar alguma coisa em casa, né? Passou ali uma da panela, um do carro também. Todas essas imagens aí, primeiras são aí do Tejuco. Eu acho que ali é um lugar tanto de veraneio, como algumas pessoas também moravam. Esse foi no segundo dia, eu tive o prazer de acompanhar essa equipe de brigada internacional que chama Los Topos Azteca, que foi formada no México, quando tiveram os terremotos, e eles já têm representantes no mundo inteiro. Então, eu acompanhei a equipe brasileira que veio de Manaus, e eles têm uma técnica de ir afundando algum objeto, um facão, uma pá, ou mesmo um pedaço de madeira na lama. Eles fazem uma observação do local, eles veem as manchas e, com o olfato, eles identificam se existe seres humanos ou não. Esse é um acesso que a gente teve para o Parque Cachoeira também, e foi o local que a gente percorreu a manhã inteira, o dia inteiro a gente ficou numa matinha e adentrando na área quente. A gente fez um lanche lá no local e eles têm um macacão laranja, as fotos todas estão em preto e branco aqui, mas eles têm um macacão laranja específico deles, que é bem significativo. E aí, ao final do dia, quando a gente terminou os trabalhos, a gente foi recebido aí por esse senhor que não estava no dia da ocorrência, e ele usa a casa dele como veraneio, e ele serviu um lanche para a gente aí. A recepção é muito amigável. Aí já no córrego da mina, a gente está bem próximo do rompimento da barragem, e eu fiz questão de fazer essa imagem porque mostra bem os coxos de animais, né? De gado. Aí tinha gado e plantação. Esse daí é um trabalho que as pessoas têm me perguntado como que está o trabalho dos bombeiros. É um trabalho muito árduo. Eles acordam cedo, 7 horas da manhã eles estão se apresentando num local lá na Defesa Civil, que foi montado dentro de uma universidade, e as equipes são apresentadas e elas fazem um deslocamento. O deslocamento pode ser feito por terra ou com veículos da próprio Corpo de Bombeiros, ou com ônibus, e também com os helicópteros que estão sobrevoando
o local. Essa daí também é no Córrego do Feijão, foi no começo da minha caminhada e eu achei essas... Tem 3 cruzes aí, uma está escondida atrás de uma árvore, então eu fiz esse corte aí nelas, mas já tem alguns locais que eles estão naturalmente colocando as cruzes, né? Então eu tenho um amigo que faz um trabalho em cima de cruz, a cruz tem um significado muito grande. Inclusive ontem, quando eu mostrei essa imagem aqui para minha filha, ela tem 5 anos, eu falei: Natasha, o que é isso aqui? E ela falou: papai, aqui é o território onde as pessoas mortas ficam. Eu achei muito significativa a palavra quando ela usou território, né? Uma criança assim de 5 anos, o que é o território, né? Onde a gente, ser humano, está, como que a gente cuida desse território, né? Palavra... Aí foi mais algumas, esse lugar aí eu quis abusar um pouco, porque eu falei: caramba, eu tenho que fazer aberto, fechado, da esquerda para a direita, e era um lugar que eu poderia ter um pouquinho mais da vista aérea. Esse daí também é um pouquinho mais à direita desse local onde a gente chegou, que seria um local praticamente onde estaria a pousada que as pessoas vão para Inhotim. Então essa tem já uma cruz aí feita com uns galhos mesmo, e ela envolta ali com umas folhas. As pessoas fazem uma homenagem natural, né? Agora, do ponto de vista das famílias que estão lá desabrigadas, ou que perderam bastante coisa, você teve contato com essas famílias? Eu tive contato com algumas famílias. Nesse dia que eu fui para o Córrego do Feijão, eu até já sabia que o pessoal falou: olha, talvez você não consiga embarcar nessa van porque eles não estão deixando imprensa chegar, eles estão dificultando. Então eu fui para a rodoviária e eu fiz meio que uma amizade ali com um pai, uma mãe, uma filha, e tinha ainda mais 2 crianças. Eu falei: olha, qualquer coisa eu estou acompanhando vocês aqui e a gente precisa ir lá porque vocês querem documentar a casa de vocês. São pessoas muito simples, as pessoas que vivem ali no entorno, ou que trabalhavam na Vale, ou que trabalhavam mesmo ali no Inhotim, ou na área rural. Então, essas pessoas muitas vezes também são desprovidas do que é tudo de direito que elas têm, né? Tem uma pessoa que ela é a filha desse casal, ela falou assim: a minha casa não foi atingida, mas eu já sumi daqui. Eu só vim pegar algumas coisas e eu estou morando em Contagem. Inclusive, o marido dela trabalhou aqui na Revap, o marido dela é pedreiro. Então, são pessoas que elas são bastante desprovidas, talvez, do direito que elas têm. Então, o sentimento que eu tenho é esse. Algumas já estão se mobilizando. No dia da audiência, a gente já viu que talvez os quilombolas, talvez a aldeia indígena ou parte dessa rural que estava ligado diretamente, elas estão querendo trabalhar. Por exemplo, imagina você ter todo dia lá uma horta que demanda um cuidado muito grande, e aí você acorda no outro dia e você fala: caramba, eu não tenho horta para cuidar, eu não tenho dinheiro para receber, o que eu vou fazer da minha vida? A parte psicológica lá também está muito grande. Eu vi diversos grupos, a CVV estava lá, diversos grupos tentando dar um apoio psicológico, porque eu, quando fui para lá, que eu não tinha relação nenhuma, né? Não tenho parentesco, nada, são seres humanos, mas eu não tinha um vínculo afetivo maior. Eu me senti desnorteado lá. Eu falei: caramba, eu estou num cenário de guerra e para onde você vai? Como que você faz? O desgaste psicológico dessas pessoas deve ser enorme. Assim. Terrível, terrível. Lucas, olha, em primeiro lugar, parabéns pelo maravilhoso material que você produz, como sempre. Você não vai mostrar para mais gente esse material? Sim, eu pretendo aí ver como que a gente pode divulgar um pouco melhor esse material. Estou colocando aí nas agências de notícia e banco de imagens nacional e internacional. Talvez a Fundação Cultural, se tiver alguém ouvindo, podia pensar em aproveitar esse material exclusivo, né, de Brumadinho,
e realizar uma exposição, uma Não mostra. tem dúvida, não tem dúvida. O tipo do seu material, com a qualidade que você sempre produz, creio eu, que seja de interesse, claro, primeiro de uma fundação cultural, mas de repente outros institutos, talvez até alguns lugares que queiram promover uma mostra sua a respeito disso. Trabalho importantíssimo. Eu fico feliz aí do convite do Zé Guilherme, aí a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui e fazer essa abertura, né, para a gente divulgar ele um pouco melhor como uma exposição física, realmente, né, fazer uma boa ampliação, fazer um trabalho um pouco mais sólido, né? Perfeito. Uma coisa importante, primeiro, Lucas, é verdade, parabéns, é mais um trabalho brilhante seu, eu conheço há muito tempo aí já cobrindo aí, né, com imagens os fatos, né? Agora, o trabalho que a gente precisa daqui para frente é deixar isso vivo, né? Inclusive para não acontecer de novo, para vigiar mais, marcar sob pressão, fazer uma coisa mais efetiva do ponto de vista da sociedade como um todo, e não apenas o governo, não apenas a Vale, mas a sociedade tem que se entender que se ela não fizer alguma coisa, não vai ser a empresa, muito menos os governos que vão resolver esse problema. Então, nós precisamos apoiar aí, conta com a gente aí para mostrar esse teu trabalho para o mundo inteiro aí e tentar usá-lo como um instrumento de Não tem a menor dúvida. Lucas, grande prazer em recebê-lo, claro, sempre de portas abertas aqui para você. Eu vou pegar uma carona no que ele disse. Ele disse que viu um ambiente de guerra lá. Eu acho que as imagens brilhantemente feitas mostram uma coisa que eu acho que resume tudo: desolação. Para quem está lá, para nós brasileiros e para esse grande repórter fotográfico que foi cobrir mais uma tragédia do dito Brasil.